Eu coloquei aqui um vídeo e a irmã me perguntou, a irmã Maria do Rio de Janeiro, e tem aqui, irmã Maria do Rio de Janeiro, ela responde o comentário, eu quero responder a ela a pergunta. Ela disse, olá, pode me explicar o Apocalipse 14:6? Sim, o texto ele está trabalhando a proposta do Evangelho Eterno, não é isso? E o que seria esse Evangelho Eterno? Podemos observar que textualmente falando, né, eu vi o anjo voando do céu e tem um Evangelho Eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, cada nação, tribos, línguas e povos. Nós temos aí primeiro, para responder, irmã Maria, e aos ouvintes aí que chegar ao alcance desse vídeo, aqui no TikTok, nós temos aí o contexto imediato. Entre esses capítulos se descreve uma batalha espiritual do reino de Deus e o sistema da besta. O capítulo 13 até o capítulo 14 vai trabalhar essa proposta, tem essa dualidade aí de entreveio, né? No capítulo 13 vamos ver o poder da besta e o falso profeta. Já no capítulo 14 Deus responde com 3 anjos que proclamam mensagem de juízo e advertência, né? Podemos observar isso em larga escala dentro do texto, tá? No versículo 6 ela introduz a primeira dessas 3 perguntas, né? Os 3 anjos proclamam mensagem celestial, né? E nós vamos ver agora, estou fazendo uma exegese do texto, e o texto diz assim, e vi anjo voando do céu, vi outro anjo. Então esse anjo aqui, já houve outros anjos com visões anteriores, conforme nós vamos ver em Apocalipse, capítulo 8, versículo de número 10, capítulo 8 e capítulo 10, nós vamos ver outros anjos voando, outras visões com esses anjos anteriores, né? Aqui inicia uma nova série de mensagens, no capítulo 14, verso 6. Ele voava pelo meio do céu. Essa expressão indica visibilidade total, ou seja, a mensagem é pública, é universal e não está oculto. Todos vão ver. Se crer é outra coisa, mas todos vão escutar o Evangelho sacrossanto de Jesus, certo? Aí tem outra frase do texto, tendo o Evangelho eterno, né? No grego aqui, o texto escrito está Evangelion Ainion, ou seja, boas novas eternas, que pode ser entendido como a mensagem de salvação por meio de Cristo, a boa nova do reino de Deus, uma mensagem escatológica de juízo, justiça e também a parte do Evangelho, né? Conforme você pode ver no versículo 7, né, do capítulo 14, né? Outra proposta interessante é que, diferente de uma nova mensagem, é o mesmo Evangelho eterno, mas aqui proclamado com ênfase no juízo iminente. Então, a mensagem do Evangelho para a salvação também inclui juízo de Deus, né? Então, pregar sobre o juízo, poucas pessoas querem pregar. Hoje nós vivemos um evangelho antropocêntrico, o homem é o centro, é totalmente equivocado. O evangelho é eterno e não tem meritocracia humana, pelo contrário, o anjo, se ninguém fizer, o anjo fará, não é? Mas voltando aqui para o texto, ele diz assim, que esse anjo voava para pregar aos que se assentam sobre a terra. Assentar sobre a terra é uma expressão recorrente do Apocalipse para os habitantes do mundo, em oposição a Deus. Temos um livro, uma obra interessante, lendo o livro O Apocalipse com Responsabilidade, e também um livro, uma obra interessante também, que o livro tem um título assim, A Teologia e a Interpretação do Apocalipse, né? Então temos que entender a linguagem apocalíptica que está intrínseca no livro do Apocalipse, certo? Enfim, quando isso é um trabalho um pouco mais minucioso, mas a mensagem do anjo aqui é focada
para os habitantes do mundo que vivem em oposição a Deus. Capítulo 3 de Apocalipse, versículo 10, e o capítulo 6, versículo 10 também. Mesmo assim, Deus ainda oferece chances para o arrependimento, mostrando sua longevidade, ou longanimidade, aliás, antes do juízo final, não é? Cada nação, tribo e língua, o evangelho é pregado para cada nação, tribo, línguas e povos. É isso que o texto diz. Refere-se à universalidade da mensagem. A mensagem é uma só. Não existe dois evangelhos, não existe três evangelhos, não existe evangelho de A e evangelho de B. Existe uma mensagem só. A mensagem é universal. Ninguém está excluído dentro disso, ninguém, né? Tanto do evangelho como do juízo. Juízo é a responsabilidade, né? E assim sucessivamente. Ao oposto do império da besta, que também busca domínio sobre todos, conforme Apocalipse 13, verso 7, aqui o evangelho eterno desafia esse domínio, né? Ele aponta quem domina, né? Aí nós temos a teologia do livro de Apocalipse. Dentro dessa interpretação, o evangelho eterno é tanto uma boa nova para os fiéis, quanto uma advertência para os ímpios, né? Então é isso que diz o texto, irmã Maria, é isso que o texto está nos dizendo, como se vê nos versículos seguintes, os versículos subsequentes aí, né? Mostra que Deus ainda está chamando o mundo ao arrependimento, mas às portas está também o juízo final, tá certo? É isso que o texto nos aplica, nos apresenta. Então, a presença do anjo anunciando o evangelho mostra que os últimos momentos Deus está interessado em salvar, na salvação das pessoas, no bem-estar das pessoas, na vida das pessoas, na sotéria, ou soter, na salvação, né, das pessoas. Então Deus não é egoísta, né? E o evangelho não é para quem é egoísta, obviamente. Aí nós temos a mensagem que podemos aplicar na nossa contemporaneidade, né? Ou seja, o versículo encoraja a igreja a proclamar o evangelho de forma global, mesmo diante de perseguições e domínio do mal, mas a igreja não pode se ausentar ou se isentar, se tornar isenta dessa pregação, né? Também alerta ao que o evangelho inclui o juízo, o temor a Deus, não apenas as bênçãos e consolo, conforme está no versículo claro. Temei a Deus, pois é a chegada a hora do seu juízo. Então, antes que o juízo chegue, busque a Deus, procure obedecê-lo, porque está chegando o dia final. Que Deus abençoe a todos, né? Nós podemos observar que o anjo voando é uma mensagem urgente, apresenta aí uma mensagem urgente, para agora. O evangelho eterno é a mensagem imutável de Deus sobre a salvação e juízo, né? Pregar aos que habitam na terra é trabalhar a oferta da graça, mesmo em tempos finais, e isso é para pregar para toda a nação, tribo e povo. Então isso aponta que o evangelho é universal, sem distinção de raça, tribo, línguas e nações. Deus abençoe a todos. Pastor Edivaldo Pereira, à vossa disposição. Forte abraço e até a próxima.